Oi, gente, tudo bem? O professor Maicon, saudade de vocês, né? Acredito que esteja bem difícil para vocês aí. Queria falar um pouquinho com vocês sobre as atividades, né? Hoje eu estou gravando aqui, vocês viram, né? Então eu estou tentando fazer toda semana aqui uma atividade. Semana passada eu não fiz porque foi, né? Nós tivemos nosso feriado, então deu tempo para vocês estudar. Então toda semana eu vou colocando alguma coisa aqui. Nessa semana a gente vai continuar com os estudos. E também vou deixar uma semana sim, semana não. Então semana que vem eu vou deixar para vocês estudarem. Então na outra semana vou deixar mais questãozinha de autoavaliação para vocês, tá? Quem quiser pode mandar, né? O WhatsApp. Gente, assim quando eu posso, eu sempre tô respondendo, tá? O mais rápido possível, né? Tô sofrendo aqui, o sistema tá bem complexo, mas tô aprendendo. A gente fez essa primeira atividade essa semana, né, gente? Ela fica aberta por 2 horas. Algumas pessoas se confundiram um pouco, né? Mas eu acho interessante aqui tá as pessoas que fizeram, né? Ó, tem bastante 10, né? Eu tô tentando deixar essa avaliação, ok? Tô tentando deixar ela na sequência. Então essa avaliação ela é sequencial, tá? Então, uma vez que você passou para outra questão, você não volta nela, tá, gente? Então, esse aí é uma coisa que eu deixei proposital. E as questões são randômicas, então nem sempre o A vai ser igual ao A do outro colega, e nem a questão 1 vai ser igual à questão 1 do outro colega também. É proposital, tá, gente? Só para dar um ar aí de seriedade também, né, na nossa questão. Eu acredito que vocês tenham feito as questões, né? Eu acredito que vocês não tenham achado grandes dificuldades, pelo menos o certo é quem estudou, né? A gente está tentando fazer da maneira mais simples possível, tá? Acima desse que não deixa também de exigir de vocês um pouco de conhecimento, né? Tentando adaptar da melhor maneira as questões, tá? Tudo isso para ver se a gente consegue aí ter bons resultados. Lembrando que tudo depende de vocês, né? Não tem como a gente... nesse momento, o ensino à distância é assim, né, gente? Na verdade, o ensino à distância, ele depende de vocês. Se vocês não se esforçarem, não adianta nada, né? Não vai adiantar nada tudo isso que a gente faz, né? Tudo isso que a gente está tentando. Bom, aqui então, estou sempre deixando para 2 horas. Esses dias eu errei, deixei para 2 minutos aqui, então eu consertei de vocês, não tem problema. Mas aqui a ideia é vocês achar alguma coisa, clicar, né? Verificar. Se estiver incorreta, ele pede para você tentar novamente, tá, gente? Aí você clica tentar novamente e tenta achar alguma coisa aqui, não sei qual que é a questão correta. Errou. Próxima questão. Observe que se você passar para a próxima, né, você não tem a opção de voltar, tá, gente? Ó, você pode verificar aqui, ó, seleciona uma resposta, tá errado, tentar novamente, às vezes tem até uma dica ali, tá? Mas não tem como voltar, entenderam? Então, chegou ao final, né? É sequencial. Então tem aqui as tentativas, né? Você pode até retomar a tentativa aqui, mas você não pode voltar, ó, né? Se alguma vez eu não marcar isso aqui, é porque eu errei, que na verdade é proposital isso aqui, tá bom? Então enviar tudo e terminar, né? Eu acredito que vocês têm aqui como fazer aí, terminar a sessão. Tenha como refazer essa questão aqui, iniciar nova visualização. Não. Beleza, né? E aí vocês vão fazendo. A ideia desses questionários, gente, não é prejudicar vocês, né? É que fica difícil fazer uma avaliação à distância. Mas também não quero, devido a essa dificuldade, eu quero que ninguém seja prejudicado. Então, se alguém foi mal na primeira, não tem problema, viu, gente? Espero que vocês caprichem nas próximas, tá? Então, semana que vem, eu tô gravando essa aula aqui para semana que vem a gente ter
Eu vou deixar aqui para vocês terem o que estudar, e na outra semana daí vocês ficam de olho, eu sempre mando um e-mail, uma mensagenzinha também vocês vão ter. Né? Então aqui vai ter, eu entrar na sessão da 4, vai ter entrar nova aula, e depois vai ter uma nova atividade de avaliação. Tá, gente? Sempre disponível, ok? E aí vocês vão estudando, tudo depende muito de vocês, tá bom? Aí na sessão aqui, ó, não tem nada ainda, mas depois eu vou colocar acima do vídeo que eu tô gravando agora. Então eu vou colocar conteúdos, que é para vocês lerem, estudar, igual eu fiz, né? Aqui, ó, exercícios para resolver, tá bom? Mas vamos lá então, vamos para nossa aulinha, não é isso? Na nossa aulinha de hoje a gente vai continuar, né, com o movimento de rotação e vai ver as duas principais, ou a principal característica, que é o momento de inércia, muito importante o momento de rotação. Tá? Assim como a gente estuda a inércia de um corpo, né, quantidade de movimento, lá para o movimento linear, a gente tem aqui o momento de inércia, que é quase a mesma coisa que a massa de um corpo em rotação. Né? A gente gosta de falar assim, quase, porque não é. Tá? Mas é a quantidade de movimento do corpo em rotação, alguma coisa assim. Você vai ver que o momento linear é isso, né, gente? A quantidade de movimento em rotação. Mas a gente vai precisar do momento de inércia. Bom, vamos lá então para a segunda parte desse capítulo. Então a gente vai estudar agora energia, né? Energia de rotação. A gente aprendeu sobre velocidade, né? Angular, velocidade linear, aceleração. Tem a aceleração radial, que é a centrípeta, e a aceleração tangente, né? Que ela aumenta a velocidade angular e etc. Aceleração centrípeta e assim vai. Então já estudamos as grandezas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre energia. A gente sabe que se a gente tiver um corpo formado por N partículas, né, a gente vai ter, então, uma energia cinética, né? Uma energia cinética que é um meio da massa vezes a velocidade dessa partícula ao quadrado, tá bom? Só que agora a velocidade é, né, rotacional, né? Velocidade angular, tá? Então, a gente já viu que velocidade linear, ela é o quê? O raio vezes a velocidade angular. Né? Então, V é igual a R vezes ômega. Né? Então, como que fica a energia cinética? 1 meio de M, R, ômega ao quadrado. Ou R ao quadrado, ômega ao quadrado. Se a gente tiver várias massas, né, vários corpos e corpos, então vai ser M1R1 ômega ao quadrado, M2R2 ao quadrado, ômega ao quadrado e assim por diante. Né? Então se a gente tem vários corpos rodando em torno de um eixo, né, a gente vai pegar a massa de cada um desses corpos pontuais, a distância que ele está do raio, e como a velocidade angular é igual para tudo, né, para todo o corpo que está girando, então a gente usa sempre a mesma velocidade angular. Tá? Bom, a energia cinética desse corpo em rotação, ou desse sistema em rotação, é a soma. Né? Então, 1 meio de MI, RI ao quadrado, ômega ao quadrado. Tá bom? Então, tem energia cinética total do sistema, composto de I partículas de massa M, né, com uma velocidade angular girando em torno de um eixo. Bom, o interessante aqui é que a gente pode definir uma nova grandeza, né? Então a gente tem energia cinética, então mv ao quadrado. A gente falou, já viu que isso aí fica então mi, ri ao quadrado, ômega ao quadrado, para as I partículas, né? Agora colocando em evidência aqui o que é igual para todo mundo, então 1 meio ômega ao quadrado pode ser colocado em evidência, e nós temos a somatória, então, das MI, massa das I partículas, né, dos I corpos, e a distância, né, que esses corpos estão do eixo de rotação ao quadrado. Então, a somatória de MI, RI ao quadrado. Tá? Essa grandeza, né, essa somatória, a gente pode chamar de momento de inércia de um corpo. Tá? Então, esse é o momento de inércia de um corpo em rotação. Então, a gente chama de MI, RI ao quadrado.
tá? Então agora a gente pode, para o movimento rotacional, a gente pode chamar a energia cinética rotacional de 1 meio de I ômega ao quadrado, tá? Então agora a gente tem, a velocidade antes era 1 meio de mv ao quadrado, m vezes v ao quadrado, e agora tem 1 meio de I ômega ao quadrado, onde ômega é a velocidade angular, a gente tinha a velocidade aqui, ó, a gente tinha a velocidade escalar, e I faz o papel da massa, tá? Porque agora vai depender, né, se a energia de rotação vai depender de como a massa está distribuída em torno desse eixo, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, só para a gente observar, a gente tem um eixo de rotação, observa aqui, ó, ele está rodando em torno desse eixo, com a velocidade ômega. E aqui nós temos massa 1, 2 e 3, 2 e 3, né? Ok? Então, o importante para a gente calcular a energia de rotação desse sistema, energia cinética de rotação desse sistema composto de 3 massas, né, em torno desse eixo, é importante saber a distância. Ó. Então, essa massa 1 está a distância R1, massa 2 a distância R2, e uma massa 3 distância R3 do eixo de rotação. Tá? Qual que vai ser o momento de inércia desse sistema que está rodando? Então, é a somatória de MI, RI ao quadrado. Então, você vai pegar a massa 1 vezes a distância 1, mais a massa 2 vezes a distância 2, né? A massa 3 vezes a distância 3. Tá? Então é a somatória. E qual que é a energia? É meio do momento de inércia que você acabou de calcular aqui, vezes a velocidade angular. Né? Então agora ele está falando de um sistema, né? Girando em torno de um eixo, tá bom? Então ele está falando de energia cinética. Então, eu encaro assim, né, que faz o papel da massa, na verdade, né? Tá ligado à inércia do corpo, ok? Lá no movimento linear, você tem, por exemplo, um caminhão descendo, né? Então, se você ficar parado a uma velocidade de 1 km por hora, se você ficar parado na frente dele, você vai ser esmagado. Agora, imagine um carrinho de criança, de brinquedo, descendo a uma velocidade de 1 km por hora, você vai parar ele com o pé. Então, a diferença da quantidade ali, a inércia do corpo está ligada à massa, né? E aqui nós temos, então, uma inércia de movimento rotacional, que a gente chama de momento de inércia. Bom, como que funciona, então, essa questão do momento de inércia com o movimento de rotação, tá? Então, quanto mais distante do eixo estiver as massas, mais fácil é para o corpo entrar em rotação e mais fácil de você parar esse corpo se ele estiver em rotação. Né? Então, nós temos aqui, ó, massa próximo do eixo. Então, tá vendo aqui as massas ó, próxima do eixo de rotação. Tem um pequeno momento de inércia, porque o R é pequeno. Né? Fácil de fazer o dispositivo começar a girar. Ó. Facinho de fazer ele começar a girar. Tá? Então você não precisa de realizar um grande trabalho para ele começar a girar. E você não vai precisar também de um grande trabalho para fazer ele parar. Ok? Agora, se a gente colocar essas massas mais longe, tá? Do eixo, ó, o eixo de rotação é esse cara aqui, ó. Então a massa mais distante do eixo, maior momento de inércia. Então o momento de inércia aumenta porque a massa continua a mesma. Só que o R é ao quadrado, né, gente? Então, vezes R dá um momento de inércia bem maior. Mais fácil do dispositivo, mais difícil, desculpa, do dispositivo começar a girar. Então, é bem mais difícil dele começar a girar. E se ele estiver girando, é mais difícil de você parar também. Tá joia? Então, quanto maior o momento de inércia, mais difícil ou mais energia vai precisar para ele começar a girar. Ou mais energia você vai precisar preparar, né, para frear essa rotação, tá? Então, o momento de inércia também está ligado à quantidade de movimento de rotação. Só que depois a gente vai falar isso aí que é o momento, a gente vai falar sobre o momento angular lá na frente, tá bom? Que é mais específico para isso. Mas já dá para a gente ter uma noção da influência do momento de inércia nos corpos em rotação. Continuando, então. Vamos ver um exemplo que tem no livro aí, tá, gente? Então, a gente tem o quê? Ó, então, a gente tem 3 corpos, A,
B e C, ok? E a gente tem como estudo dois eixos. Um eixo que passa pelo centro do bloco A, esse que está pintado em preto aqui, ó. Então é como se esse corpo girasse assim, ó, em torno desse cara, ou no plano aqui no plano da tela. Agora, nós vamos também estudar esse outro eixo, tá bom? Então, como que se essa massa rodasse entrando no plano, né, da tela aqui, tá bom? Então, ele vai entrar e sair aqui, ó. Tá? Então, esses dois eixos serão o que nós vamos estudar, tá bom? Bom, vamos ver o que ele fala ali pra gente. Olha lá. O engenheiro está projetando uma peça de uma máquina que consiste em 3 conectores pesados ligados por suportes leves. Figura 9.16. Essa figura aqui é louca aqui. Letra A. Qual é o momento de inércia desse corpo em relação de um eixo perpendicular ao plano do desenho e que passa pelo centro do disco A? Então é esse que a gente falou primeiro. E B. Qual é o momento de inércia em torno do eixo que coincide com o B e o C, que é esse segundo aqui, ó. C. Se o corpo gira em torno de um eixo perpendicular ao plano do desenho que passa por A, com velocidade angular de 4 rádios, qual a sua energia cinética? Então, a gente vai voltar na letra C para esse aqui e achar a energia cinética, tá bom? Então, observe, ó, para achar em torno desse aqui, a gente vai precisar da distância ao eixo, ok? Então, a distância do corpo C ao eixo é 4 metros e a distância do corpo B ao eixo é meio metro, ou 40 centímetros e meio metro, tá? Ok? É só essa distância que importa. A massa de B é 100 gramas e a massa de C, 200 gramas. A massa de A, 300 gramas, só que a distância dele é zero, porque ele faz parte do eixo ali, não é isso? Vamos lá, então, para a resolução. Tá, ó. A partícula no ponto A está sobre o eixo. Sua distância R é o eixo igual a zero, a gente já falou isso aí. Então, a gente tem a somatória, ó, MI. Então, a gente vai ter da massa B e da massa C. Fazendo essa multiplicação, levando o R ao quadrado, a gente vai ter um momento de inércia, então, em torno do ponto A. Observe que só o B e o C que foi importante para a gente, porque o A está sobre o eixo, tá? A distância R dele é zero, então, qualquer massa vezes zero é zero. Na letra B, as partículas B e C que estão sobre o eixo, tá? Então, R é zero, ok? Voltando aqui, ó, tá? Eles estão sobre o eixo de rotação, ó. Sacaram? Então, eles que são zero, né? Ok? Vamos pegar um marca-texto aqui. Então, o que a gente faz? Só sobrou a massa A. Então, MIRI ao quadrado, massa do A, distância do A ao quadrado ao eixo, né? Tem que lembrar que essa distância aqui, ó, não é 0,5, é essa distância aqui que vai ser importante, né? Tá? Essa distância aqui, ó, é a distância ao eixo, né? Não é aquela distância lá, porque o eixo é tudo isso aqui, né, gente? Tá? É a menor distância ao eixo. Fazendo a multiplicação, ele tem 0,048 kg/m², tá? Agora, em relação ao eixo que passa em A, que é o que a gente calculou ali em cima, ó, na letra A, qual que vai ser a energia cinética? Então, usando a equação 9.17, energia cinética de rotação é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, é 1 meio, 0,57, tá aqui, ó. Então, esse aqui é o momento de inércia em relação ao eixo A, tá bom? Vezes a velocidade ao quadrado, angular ao quadrado, 0,46 joules. Ok? Então, um exemplo muito simples aqui de massas, né, distribuídas em torno de um eixo. Tá no livro de vocês, tem outros exemplos legais lá. Continuando aqui, a gente pode também analisar como se comporta, né, a energia e o momento de inércia conforme esse eixo pode mudar, né? Então, a gente tem na configuração aqui
4 partículas, né, ligados por hastes. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partículas ligadas por hastes. Cada haste dessa aqui tem um tamanho de 2A, ok? 2A. É quadrado isso aí, estão sendo ligadas. Na letra A aqui, a primeira pergunta é: considerando esse eixo que passa no centro, tá? Desse quadrado aí. A gente chama aqui desse retângulo de lados iguais, não é isso? Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Não é assim? Bom, mas continuando. Então, considerando esse eixo aqui, ó, a gente vai somar o momento de inércia. Então, o que a gente tem? É a somatória das massas vezes a distância ao quadrado. Observe que essa massa aqui em relação a esse eixo está a distância de A. Essa aqui está a distância de A. Essa é uma distância de A. E essa aqui também é uma distância de A. Ok? Então, a gente tem 4. Ó, cada massa aqui é M vezes A ao quadrado. Ok? M vezes A ao quadrado. Como eu tenho 4 massas, 4M ao quadrado. Tá ok? Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Que tá uma porcaria isso aqui. Se eu melhoro esse ponteiro. Não vai melhorar não. Bom, vamos lá. Bom, e energia cinética como que fica? Meio de ômega ao quadrado. Não é isso? Como é 4, mas aqui é meio, né? Divide por 2, dá 2ma ao quadrado, ômega ao quadrado. Isso aqui é a energia cinética dessa configuração, tá, gente? Agora a gente muda o eixo, ó. O eixo não passa mais no centro. Agora ele passa em uma das, né? Sobre um lado, né? Das massas ali, né? Ok? Então agora, ó, essa massa e essa massa aqui, ó, essas duas que estão sobre o eixo, a distância delas é 0. Então não adianta. Quando você vai fazer M vezes R, o R é 0, some. Então o importante é só essa distância aqui, ó, que é 2A. Então a gente tem o quê? Cada massa está a uma distância de 2A. Então é M vezes 2A ao quadrado. Só que nós temos duas massas, não é isso? Então, vezes 2. Então, 2m, 2a ao quadrado. Dá 8ma ao quadrado. Isso aqui é o momento de inércia. Observe que já deu o dobro, né? Olha só como que a distância é importante. Mesmo desconsiderando duas massas, a distância é super importante para aumentar o momento de inércia. E a energia cinética, então? Não é? Então, aí, ômega ao quadrado. Só pegar dividido por 2, né? ma ao quadrado, ômega dá 4. Dá o dobro também de energia. Observe que vai precisar de, se estiver rodando, girando, a mesma velocidade angular, né? A segunda configuração vai ter uma energia cinética muito maior, então vai ser muito mais difícil de você parar ela. Assim como é muito mais difícil de você começar a rotação desse sistema nessa configuração com o eixo, né, passando por uma dos cantos aqui. Tá? Então, essa é uma outra observação que a gente tem que fazer. A distância é super importante. E para corpos que têm uma distribuição, são um formato geométrico regular, né, gente? Então, isso aqui geralmente a gente faz com integrais, tá? Mas eu não vou pedir para vocês fazerem as integrais. Quem quiser, depois no próprio livro tem algumas resoluções, né? Mas a gente vai usar essas tabelas aqui, tá? Então, ó, para uma barra delgada com o eixo passando aqui no centro, o momento de inércia dessa barra, o que é uma barra, gente? O diâmetro é muito menor do que o comprimento, tá? Então a gente considera como uma barra, não um cilindro. Tá? Uma barra, então o comprimento aqui é muito maior, né? Como se fosse um fio, tá? Então o momento de inércia dela é 12, m é a massa do corpo e L é o tamanho do corpo, ó. Barra delgada, quando o eixo passa por uma das extremidades, ó. Então, vamos mudar o eixo daqui, do meio, para uma das extremidades, ó. A gente já muda, ó. Antes era 1 sobre 12, agora é 1/3, né? Aumentou 4 vezes, é isso? Né? Então, olha só. 1/3 de ml ao quadrado. Então, agora o momento de inércia é 1/3, é maior do que esse aqui. E se nós tivermos uma placa retangular, tá? Uma placa retangular, a gente tem, então, essas dimensões. A,
B. Imagine que nós temos, então, o eixo passando no centro. Lembra do pessoal ficar rodando o caderno na sala de aula com o dedo no meio do caderno? Então é como se o centro de rotação fosse onde o cara coloca o dedo. Ali é o chamado centro de massa de um corpo, não é isso, gente? É onde a gente tem o equilíbrio da massa, como se todo o corpo daquele objeto tivesse concentrado naquele ponto. Por isso que a gente consegue rodar no dedo um caderno, né? Quando a gente coloca o dedo naquele ponto lá em equilíbrio. Mas aqui, voltando, é como se isso tivesse, então, né? Esse eixo estivesse bem no centro da placa. Como que então fica o momento de inércia? 1 sobre 12 vezes a massa do corpo, entre parênteses, a ao quadrado mais b ao quadrado. Também sai de uma integral, tá? Agora, placa retangular, essa aqui, ó, placa retangular fina, tá ok? Placa retangular fina, eixo passa ao longo da borda. Então agora o eixo está aqui, ó. Então a placa vai rodar em torno desse eixo aqui, ok? Em torno desse eixo aqui, ó. Então essa placa roda aqui, ó. Tá? Então tamanho A e B. Esse aqui também é 1/3 de MA ao quadrado. Olha que importa essa distância aqui. E aqui é importante, né? É importante a distribuição de massa, né, gente? Porque nesses 3 corpos aqui, eles têm uma distribuição linear de massa, né? A distribuição é linear, por isso que a gente tem que fazer uma integral. Então, geralmente, a massa está distribuída ao longo. Então, cada dm aqui, ó, cada dA tem uma quantidadinha de massa. Ok? Então, distribuição contínua de massa nesse corpo. Então, quanto maior for esse tamanho A da placa, essa dimensão aqui, mais aumenta, né? A distância vai mais longe, a distância da distribuição de massa é cada vez maior, então aumenta o momento de inércia, tá? Bom, continuando, cilindro oco. Né? Cilindro oco, 1/2 de M, R1 é a parte interna, raio interno, e R2 raio externo. Então, de R1 a R2 existe massa, tá? Então, existe uma distribuição de massa, tá? Então, 1 sobre 2, R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado. Ok? Agora, imagine esse cara aqui, ó. 1 sobre 2, MR ao quadrado. Tá? Então, MR ao quadrado. Observe, cara, que aqui tem uma distribuição contínua. Se a gente for ver, R2, imagine que esses dois têm o mesmo raio final aqui. O tamanho do raio total seja igual. Então, aqui nós teríamos 1/2 de MR mais 1/2 de MR1. Tá? Por quê? Agora, se a gente for observar, essa massa dos dois for igual, a gente tem que considerar que essa massa está concentrada a uma distância maior do eixo. Mesmo os corpos tendo distribuição regular, né, de massa, linear de massa, quanto maior a distância da massa ao eixo, maior é o momento de inércia, não é isso? Então, é o que a gente vê nas diferenças aqui. Tá? Olha esse cara aqui, ainda é maior, ó. Tá? Então, nós temos, se nós tivermos os 3 corpos de mesma massa, toda a massa desse corpo vai estar concentrada só aqui na casca. Tá? Então, cilindro oco com paredes finas. Tá? Então, observe que ó, aqui é meio de MR ao quadrado, aqui é o dobro. Tá? A gente vai ter o dobro, desde que a massa for igual, de momento de inércia. Por quê? Porque toda essa massa está concentrada a uma distância maior do eixo, ok? O mesmo acontece com esferas. Então, imagina uma esfera maciça. Então, nós temos toda a massa distribuída no volume da esfera aqui, ó. Tá? Ok? Então, tem um pouquinho de massa aqui, um pouquinho aqui, etc. Então, 2/5 de MR ao quadrado. Tá? Já, se a gente tiver uma esfera oca de paredes finas, toda a massa vai estar, o quê? Na superfície. Então, olha só, aqui é 2/5 e aqui é 2/3. O momento de inércia aumenta, né? E está considerando todo mundo com a massa M, não é? Então, o momento de inércia vai depender muito da configuração. Se a massa estiver mais longe do centro,
de rotação, a gente tem um momento de inércia maior. Mesmo nas figuras geométricas, né, com distribuição linear de massa, tá? Vamos lá. Aqui acho que temos, ó, aqui nós temos todos os cilindros, né? São 6 diferentes cilindros, ok? Todos com a mesma massa, ó. Essa aqui é o que nós estamos vendo, ó. Todos com a mesma massa. Observe que a gente considerou aqui que o cilindro amarelo tem, então a gente coloca aqui uma unidade base, né? Um momento de inércia inicial e tipo, uma vez esse momento de inércia é o amarelo. O dobro do amarelo é o verde. Aqui nós temos o triplo do amarelo. Aqui no azul nós temos o quartuplo do amarelo. No cor-de-rosa, o quíntuplo. E no vermelho, 6 vezes o momento de inércia do amarelo. Então observe que é mais difícil dele entrar em rotação, né? A gente tem o corpo de menor momento de inércia, né? Ele é mais fácil de entrar em rotação, né? Observe também que não pode ter deslizamento aqui, né? Que senão ele não entra em rotação, ele vai só escorregar, né? Aí nós não teríamos uma energia cinética de rotação, mas sim de translação, né? Ou linear, não é isso? Acho que nessa próxima figura aqui dá pra gente ver isso. Então, o que fica aqui, quero mostrar para vocês é que quanto maior o momento de inércia, mais difícil dele entrar em movimento. Se nós temos dois corpos, né, com a mesma velocidade angular, mas um com a velocidade, com um momento de inércia muito maior, ele vai ser muito mais difícil de parar também. Ok? Porque o momento de inércia é mais difícil de você. Quanto maior é mais difícil de você iniciar o movimento de rotação. E uma vez rodando é mais difícil de você parar também. E aqui nós temos os exemplos, ó. Tá? Então nós temos aqui um cubo descendo sem atrito, tá? Então olha só, ele tem só energia cinética linear, né? Momento de translação aqui. Observe que ele é o primeiro que chega, ó. Então aqui é uma superfície sem atrito. Por que a gente diferenciou as superfícies? Porque se não tiver atrito também, esses caras descem, né? Então a gente tem que ter um certo atrito para ter rotação. Mas aqui nós temos aqui um cilindro sólido, olha só. Ele é o segundo que chega. Um cilindro oco, tá aqui, ó. Ele é o último que chega. Uma esfera sólida é o primeiro que chega. E uma esfera oca é o penúltimo a chegar, né? Ok? Por quê? Se todos tiverem a mesma massa, vai depender de como está distribuída essa massa, né? Então a gente vem aqui, ó, fazendo uma análise, né? Esse aqui está fazendo só um movimento de translação, ou esse cara aqui teria uma energia cinética de meio m v linear ao quadrado, ele não tem rotação, tá? Agora esses outros, eles têm que ter um certo atrito ali, então eles têm, cada um vai ser mais difícil de entrar em movimento do que o outro, vai precisar de mais energia para entrar em movimento do que o outro. Vai depender da configuração e distribuição da sua massa. Então, a gente pega o que chega primeiro, que os dois primeiros são os, né, sólidos. Então a esfera sólida tem aqui, ó, 2/3 de mr ao quadrado, tá? Esse aqui, maciça, né? Aqui, ó, 2/5 de mr ao quadrado, tá? Imagina que eles têm a mesma massa e o mesmo raio, ok? Esse é o momento de inércia dele. Se a gente for para o cilindro também sólido, ó, ele é 1/2 de mr ao quadrado. Então ele tem, né, o menor momento de inércia da esfera maciça. O segundo menor é o do cilindro maciço, então ele chega em segundo, olha lá. E aí nós temos o oco, né, os dois ocos de parede fina, ó. Esse aqui seria o cilindro de parede fina mr ao quadrado, né? E a esfera oca, né? A esfera oca, que é esse aqui, é 2/3 de mr ao quadrado. Então, mr ao quadrado é muito maior, né? É maior do que o cilindro oco. Então, pode ver que o cilindro chega por último. Então, isso aqui é só para a gente ter uma comparação, né? Tá joia?
Vamos continuar então. Olha como que funciona então esses caras com uma animação. Então esse aqui é um corpo qualquer, para a gente calcular então. Observe que ele não tem uma distribuição linear, né? Ele é uma figura, não é uma figura geométrica, é um boolean. Então a gente tem que considerar a massa distribuída em todo o corpo aqui, catar um centro de rotação e ir calculando em relação a esse centro, né? Usando os raios, cada unidade de massa de distribuição ali, em torno desse eixo. Igual a gente fez com aquelas primeiras massas. Agora, se a gente já tiver distribuições, né, regulares, a gente pode fazer por integral, né? E a gente tem aqui a rotação, por exemplo, de um cilindro maciço, 1 meio de mR, uma esfera aqui. Essa esfera aqui, ela é maciça, 2/5 de mR ao quadrado. Nós temos aqui uma barra, né, onde L é muito maior do que o R, para não ser igual ao cilindro. 1/12 mL ao quadrado, onde L é o tamanho. Se a gente vir para baixo e colocar, então mudar o eixo, a gente já muda também, né, fica bem maior, porque a massa fica mais longe do eixo, mesmo sendo distribuído linearmente. Uma esfera oca, 2/3 de mR ao quadrado, e um cilindro oco. Ok, gente? Então, quando você vai fazer, por exemplo, não sei como que é hoje, mas os antigos vibradores de celulares, eles têm uma figura geométrica dessa com o eixo deslocado, né? Em outro ponto, para ele poder dar aqueles soquinhos que a gente interpreta como vibrador, tá? Vamos continuar então. Bom, aqui a gente tem um pouquinho de onde a gente mistura, né, as grandezas. Então, esse aqui é o exemplo 9.8 do nosso livro. Então aqui nós temos um cilindro maciço de diâmetro 0,12. Então o raio dele é 0,06, não é isso? Tem uma massa de 50 kg e o que acontece aqui? O cara pega essa cordinha que puxa com uma força de 9 newtons, mas puxa essa corda por 2 metros, tá? Aí ele pergunta assim, ele se desenrola sem deslizar, logicamente, senão a gente não ia, né, transferir todo esse trabalho para o cilindro. Ele faz o cilindro girar. Se o cilindro inicialmente está em repouso, ó, calcule a velocidade angular e a velocidade escalar do cabo, né? Então tem velocidade angular desse cara aqui e na borda está o cabo, né? Então a gente quer também essa velocidade escalar aqui. Então se a gente achar a velocidade angular, como a gente sabe o raio, a gente acha a escalar também. Vamos lá. Então, ó, né? O trabalho é realizado, então o que o cara faz ali, o trabalho é alguém que puxa com uma força de 9 newtons por uma distância de 2 metros. Então, trabalho é força vezes distância, tá? Calculando isso aqui dá 18 joules. Aí a gente vai na tabela 2 e vê o momento de inércia, ó. Tabela 2, cilindro maciço, 1 meio de mR, ok? Também aqui, ó. Então, momento de inércia, 1 meio de mR, a gente coloca as grandezas, a massa, o raio 0,06, né, gente? Então, deu um momento de inércia de 0,09 kg/m², tá? O raio é a metade do diâmetro, tá bom, a gente sabia, né, gente? Bom, agora a gente vai falar de energia, né? Então, olha só, a energia cinética, tá? A gente tem antes e depois do trabalho. Então, energia cinética inicial, mais energia potencial inicial, mais trabalho externo, é igual. Na verdade, aqui seria energia cinética final, mais energia potencial final, mais um trabalho final. Mas a gente sabe que não tem trabalho. Bom, energia cinética, zero. Por que é zero? Porque não tem velocidade, nem angular, nem escalar. Está em repouso, né? Fala lá no exercício. Energia potencial, zero. Nós não temos nenhuma mola e não temos nenhuma força da gravidade agindo. Então, quem faz o móvel iniciar, né, o cilindro iniciar o movimento, é o trabalho externo. Tá aqui, ó. Agora, esse cara, o que ele vai ser? Ele vai ser igual à energia cinética final, mais energia potencial final. Bom, a gente não tem nenhum trabalho, nenhuma força de atrito, nada, para a gente ter um trabalho depois. Energia potencial, a gente não tem nada lá atuando no tambor, além dessa força inicial.
E a gente só tem um corpo girando, não é? Quantos corpos a gente tem em movimento? Só o cilindro. Então, a única coisa que a gente tem é energia cinética rotacional. Então, você vem aqui, 1 meio de I ômega ao quadrado. Isola o ômega e tira a raiz. Tá? Então, 2 vezes 18, que a gente calculou lá em cima, o trabalho, ó, dividido pelo momento de inércia do cilindro. Isso dá 20 radianos por segundo. É a velocidade angular que o cilindro, né, começa a desenvolver depois de feito um trabalho de 18 joules. Bom, para achar a velocidade da linha ou da corda, é só multiplicar por R, né, gente? V igual a ômega R, a gente já viu lá na primeira parte dos nossos estudos. Então vai dar 1,2 metros por segundo. Então a cordinha, ela tem uma velocidade de 1,2 metros por segundo. E depois de puxado ali, né, os 2 metros. E a velocidade angular de 20 radianos por segundo. Ok? Vamos passar para exercício 2 aqui, ó. Desenrolando um cabo 2. Tá? Bom, aqui nós já temos uma coisa um pouco diferente. Então nós temos o mesmo cilindro de raio R, maciço, né? E massa M, tá? E nós temos pendurado aqui uma massa M menorzinha, que está a uma altura H do chão. Então vamos analisar esse primeiro caso aqui. Então nós temos, esse cara está parado, então a gente não tem energia cinética, né? E lembrando que a energia mecânica, a energia cinética é mais potencial. Então nós não temos ninguém se movimentando, não temos energia cinética. Mas nós temos energia potencial gravitacional, tá aqui, ó. Então energia potencial gravitacional, né? Que é M vezes G vezes essa altura H aqui, ó. Ok? Bom, depois de solto isso aí, essa massa, devido à ação da gravidade, ela vai começar a cair, né? Até ela bater no chão. Instantes antes dela bater no chão, ela alcança a sua velocidade máxima. Então, a altura agora, nesse segundo caso, vai para 0. Então, a energia potencial, o que é? 0. mgh, energia potencial. Como a altura é 0, não temos mais energia potencial aqui. Só que toda aquela energia potencial do caso A se transformou em energia cinética. Tá? Mas agora nós temos o cilindro girando com uma energia cinética de rotação e mais esse cara aqui com uma velocidade V, que também vai ter uma energia. Toda a energia do sistema é utilizada para fazer a massa E' e a massa E' se movimentar. Tá? Então como que a gente vai fazer essa análise? É o seguinte, usando o mesmo que a gente usou antes, né? Então nós temos energia cinética 1, energia potencial 1, tá? Então tá aqui, ó, que é inicial, é igual energia cinética 2, energia potencial 2. Bom, energia potencial tá aqui, ó, é 0, tá? E a energia cinética, gente? Agora nós temos a chamada energia cinética de rotação e de translação. Nós temos uma energia associada à velocidade final dessa massa aqui, essa massa M. Então tá aqui, ó, 1 meio de mv ao quadrado, que é a velocidade desse cara aqui. Mais a energia de rotação desse cara aqui, a energia cinética de rotação, que é 1 meio, vezes quem? O momento de inércia. A gente já viu que o momento de inércia no cilindro é I, é meio de mr ao quadrado. Ok? Vezes quem? Ômega ao quadrado. Gente, mas ômega, a gente já viu que é quem? V sobre R. Bom, então, para ficar tudo em função de V, a gente coloca, em vez de colocar ômega, a gente coloca o quê? V sobre R. Ok? Bom, então a gente fica com o quê? mgh desse lado, ok? E aqui a gente fica em evidência. A gente pode tirar esse meio em evidência para fora aqui. Esse R aqui vai cortar com esse R ao quadrado, ó. Então, V ao quadrado, R ao quadrado, corta esse com esse. Ok? Então, eu posso tirar o V também em evidência. Quem que fica dentro do parênteses ali? O eminho. Então, fica 1 meio de mv ao quadrado, mais 1 meio de 1 meio, vezes 1 meio, mv ao quadrado. Então, a gente consegue ter isso.
Esse meio que está em evidência aqui, ó, esse meio que passa para o outro lado do igual, né? Então fica aqui 2mgh, e o m eu passo dividindo aqui, ó. Então fica raiz, né, porque era v ao quadrado, raiz, de 2gh, dividido por quem? Por esse cara aqui, ó, só que agora dividido por m. M dividido por m dá 1, mais, né? 1 meio, né? Tínhamos aqui m meio. Então, m dividido por 2, m que passou dividindo, tá? Se a gente multiplicar, né? Se a gente dividir esse v por r aqui, ó, a gente tem a velocidade angular. Por que esse exercício aqui, ele é interessante uma vez que não tem números, tá, gente? Ele é interessante que dá pra gente fazer uma certa análise com ele, tá? Até na parte de energia, né? Por que a gente faz a distribuição dessa energia, né? A distribuição dessa energia aqui, ó, em energia de translação e de rotação. É simples, ó. Se não houvesse esse tambor, esse cara ia cair com que velocidade, né? Ele ia cair com raiz de 2gh, porque por Torricelli vai ficar horrível aqui, tá, gente? V final ao quadrado é V inicial, nós consideramos que o corpo estava em repouso, né? Mais 2 vezes a aceleração, vezes quem? ΔE, só que aqui a altura, a distância é h. Então, se nós não temos o cilindro, a velocidade final de um corpo em queda livre é 2gh. Que horrível isso! Então esse aqui é um corpo em queda livre. Então imagine que esse m aqui, ó, seja uma massa bem pequenininha, né? Em relação ao corpo que está caindo ali, a massa m. Então fica uma coisa pequenininha, dividido por 2 vezes uma coisa grande, esse cara aqui, ó, lembra do limite? Ele tende a 0. 1 mais 0 dá 0. Então a gente consegue uma velocidade aqui de queda livre, que é o quê? Como se não houvesse o cilindro. Conforme eu vou aumentando a massa do cilindro, eu vou precisando de energia para fazer o cilindro também entrar em rotação. Se esse cilindro possui um momento de inércia alto, eu vou precisar de mais energia, que é mais difícil dele entrar em rotação. Se ele possui uma momento de inércia, uma momento de inércia pequeno, é mais fácil, né? Então vai depender da distribuição do momento de inércia ali, tá? Mas o que a gente pode fazer aqui é observar. Então, sem o cilindro ele cai a 2gh. Mas imagine agora que essa massa do cilindro seja grande. Imagine agora que emão, tá? Que emão seja igual a 96. Tá aqui, olha que horrível escrever com computador, hein, gente? Eminho. Então ficaria o quê? 96 dividido por 2, né? Então dividido por 2 eminho. Então a gente ia dividir aqui. Então aqui ia ficar 2gh dividido por 1 mais 48. 1 mais 48 é 49. Então ia ficar 2gh, vou colocar aqui, dividido por 7, porque a raiz de 49 é 7, né? Que é tirando da raiz. Então, ó, se a massa emão é 96 vezes maior que eminho, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? A gente vai ter velocidade final, né, 7 vezes menor do que em queda livre. Então, um pouco dessa energia potencial inicial, quanto maior emão, mais energia vai ser gasta para fazer esse cara iniciar o movimento. Bom, vamos lá, gente. Perdemos muito tempo aqui. Espero que vocês tenham entendido minhas observações. Olha que rabisqueira. Vamos lá! Vamos falar um pouquinho de teorema dos eixos paralelos, tá, gente? A gente está falando aqui... aqui a gente tem um corpo, né? Um corpo irregular aqui e tal. E também um outro corpo aqui, já com uma distribuição mais linear, mais, né, geométrica.
como funciona o teorema dos eixos paralelos? Então você conhece, a gente viu a tabela lá, né? Você conhece o momento de inércia com um ponto aqui no centro de massa. Imagina, nós temos aqui um eixo de rotação no centro de massa. Você conhece o momento de inércia do centro de massa, ok? Você conhece o momento de inércia do centro de massa. Mas você não quer que esse corpo gire aqui, ou ele pode não estar girando nesse centro de massa aqui. Ele pode estar com o eixo deslocado de uma distância h. Então esse teorema dos eixos paralelos é para a gente achar, é uma ferramenta para a gente achar qual é esse novo momento de inércia, tá? Então o momento de inércia vai ser diferente do que tinha aqui no eixo, né, do centro de massa do corpo. Então qual que é o teorema? É esse aqui, ó. Então o momento de inércia em um eixo paralelo é igual ao momento de inércia do centro de massa mais a massa do corpo mais, quer dizer, vezes a distância, né, que está o novo eixo ao eixo do centro de massa. Então H, tá aqui, ó. Então esse é o teorema dos eixos, né? O teorema dos eixos paralelos, ok? Então, como que a gente vai fazer se fosse para a gente achar aqui o dessa barra, né? Então imagine ele girando em torno dessa barra, tá? A gente conhece já de uma barra que o centro de massa é ml ao quadrado sobre 12, onde L é o tamanho da barra, não é isso? Então esse aqui seria o do centro de massa, girando em torno desse centro, tá? Mais a massa do corpo vezes o quê? Se a gente quiser, por exemplo, em vez de ser aqui no centro, quiser aqui, ó, numa lateral, ok? Aqui numa lateral. Então se a gente tinha aqui tamanho L, então ele vai que L sobre 2 vai ser a distância do novo eixo, tá? Então H então seria o quê? L sobre 2, que é a distância do centro de massa até esse novo eixo. Então, aqui nós temos então, o momento de inércia desse ponto vai ser o do centro de massa, momento de inércia de massa, mais mh ao quadrado. Tá aqui, ó. Que é essa distância do eixo do centro de massa até esse novo eixo. Fazendo os cálculos aqui, então, nesse novo ponto, aqui nesse caso, na extremidade da barra, o momento de inércia não vai ser ml ao quadrado sobre 12. Mas sim ml ao quadrado sobre 3, tá? Então, aumentou o momento de inércia porque a gente saiu, né? A gente tem uma distância maior aqui, né, da massa em relação ao novo eixo do que quando tinha um eixo aqui bem no meio, tá? Mais uma vez, que feio esses rabiscos, hein, gente? Ok? Então, para isso que serve o teorema dos eixos paralelos, tá? Como que você faz para achar aqui? Vamos ver se dá para a gente fazer aqui. Vou tentar usar a caneta de novo. Por integral, né? Então, na verdade, qual que seria a ideia por integral? Aqui não vai dar para a gente fazer, tá, gente? Mas vou dar só uma ideia para vocês. Então, seria o quê? Essa aqui é a forma do r ao quadrado, seria a distância, né? Que ele está do eixo, vezes uma unidade de massa. Então, esse dm aqui, ó, a gente pode chamar ele o quê? De m sobre L dx, né, gente? Seria uma densidade por unidade de área, tá? Fazendo isso, a gente poderia fazer integral assim, ó. Integral, vamos ver se eu consigo aqui, de x ao quadrado, tá? Vezes m sobre L. M sobre L é constante, tá, gente? M é a massa e L é o tamanho total da barra. Vezes quem? Dx. Tá joia? Densidade da massa vezes vezes x daria o tamanho total. Então a gente faz a integral o quê? A gente pega e divide essa barra em 2, ó. De menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Por quê? Porque ele está bem aqui no meio, esse eixo, tá? Ele está tentando achar esse I do centro de massa aqui. Quando a gente fizer essa integral aqui, gente, a gente vai chegar numa coisa assim, ó. M sobre L
que multiplica x ao cubo sobre 3, é isso? X ao cubo sobre 3. Acredito que seja isso, né? Olha que rabisqueira, meu Deus. E aí você vai substituir, né? Porque os limites é de L sobre 2 a mais L sobre 2. Então vai ficar assim, ó. M sobre 3L. Abre aqui, ó. Aí você faz, onde está x ao cubo, você coloca o extremo de cima. L sobre 2. Tudo isso aqui é o cubo, ó. Vai dar 8 aqui, né? E aqui vai dar L ao cubo. Menos, só que aqui nós temos um outro menos, ó. L sobre 2 ao cubo. Nossa, que horrível. Tá? Como essa potência é ímpar, aqui vai continuar negativo, então vai virar mais. Tá? Então aqui vai ficar L ao cubo, aqui 8 e 8. Então vai ficar 2L ao cubo sobre 8. Que vai dar L, porque a gente vai ter que somar, que vai dar mais, né? Então vai ficar L ao cubo sobre 4. 3 vezes 4, 12. Então vai ficar ML. Corta L aqui embaixo com L lá em cima, né? ML ao quadrado sobre 12. É assim que faz por integral, tá, galera? Mas lá no livro tem outros exemplos. Eu não vou pedir isso na prova, tá? É só para questão de curiosidade mesmo. Fiz aqui na hora, aqui. Horrível fazendo computador. Nem tinha imaginado de fazer isso aqui, tá, gente? Não era nem programado. Mas a minha ideia era, vai que vocês ficam com dúvida aqui. Bom, continuando. Então, como funciona também outra maneira de você ver essa questão dos eixos paralelos, né? Então aqui tá, vamos calcular a energia cinética de rotação para um eixo paralelo de um corpo de massa m ao lado girando com a velocidade ômega. Então, todo o corpo aqui gira com a velocidade ômega. Quem depende da distância ao eixo é a velocidade linear. Então aqui nós teríamos o centro de massa, ó, tá? Então qual que é a energia cinética desse corpo aqui? K é igual a meio do momento de inércia, que eu não conheço porque está nesse ponto aqui, né? Ó, vezes ômega ao quadrado, velocidade angular. Bom, nós temos o quê? Como está deslocado esse cara aqui, esse eixo, então nós temos energia cinética de rotação, momento angular, né, do ponto, vezes momento de inércia, né, do ponto, vezes a velocidade angular, vai ser o quê? Uma energia de rotação, igual a gente viu agora há pouco no exemplo, mais uma energia de translação, porque esse ponto aqui, ó, ele está transladando. Ele tem uma velocidade ali, tá? Uma velocidade de translação. Bom, então aqui, ó, então a energia total vai ser igual ao I centro de massa mais a velocidade do centro de massa. Esse aqui é o de rotação do centro de massa, mais a velocidade, a energia de translação, que é a massa total e a velocidade do centro de massa linear ao quadrado, que ele está transladando. Gente, ó, todo o corpo se movimenta com a mesma velocidade angular, tá? Então estamos aqui, ó. Velocidade do centro de massa, velocidade angular do centro de massa é a velocidade angular, tá? E a velocidade linear do centro de massa, para você achar ela, é só multiplicar pela distância que ele está do novo eixo de rotação. Tá aqui, ó, H. H vezes R vezes ômega é V, não é isso? Só que aqui é essa distância. Bom, substituindo tudo, a gente tem aqui, ó, meio do momento de inércia, né, nesse ponto P, que é esse novo ponto, vezes a velocidade angular, é igual a meio momento de inércia centro de massa, vezes a velocidade angular ao quadrado, mais 1 meio de m v ao quadrado. Só que agora a velocidade do centro de massa foi substituído por r ômega, ou h ômega. Como é ao quadrado, h ao quadrado, ômega ao quadrado. Tá bom? Aí você vem aqui, ó, todos os termos têm velocidade angular, tá? E todos é dividido por 2, ou multiplicado por meio. Então, na verdade, a gente tem o quê aqui? O momento de inércia desse novo ponto é igual ao momento de inércia do centro de massa mais mh ao quadrado. Ok, gente? Então,
Essa aí é a forma como a gente encontra esse teorema do eixos paralelos, tá? Vamos continuar aqui, nossa, pessoal, aula comprida. E pensa em arrumar tudo esses... Dá um trabalho, gente, para arrumar essas transparências aqui. Mas vamos lá. Considerando tudo que a gente aprendeu até agora, né? Vamos ver esse exercício aqui. Esse aqui é um exercício... Acho que é o 55 lá, tá, gente? Ó, exercício 55 do livro. Tá bom? Eu acredito que seja esse mesmo. Tá? Então ele fala assim, ó. Nós temos uma esfera de chumbo oca. Então a esfera oca, né, possui a massa mais longe do centro de rotação. E uma esfera de madeira maciça, ó. Eu sou bom, hein, de fazer essas animações aqui, hein? Pensa no trabalho que isso dá. Então, assim, em relação a qual eixo, uma esfera uniforme de madeira leve possui o mesmo momento de inércia de uma casca cilíndrica de chumbo de mesma massa e raio em relação a um diâmetro. Então, olha só. Eles têm o mesmo raio, tá? A mesma massa, um é feito de chumbo, porque é uma casca bem fina de chumbo, é uma esfera. E o outro é uma esfera maciça de madeira, então eles possuem a mesma massa. Só que é o seguinte, a gente sabe que possuindo a mesma massa e o mesmo raio, né, o que vai fazer a diferença do centro de massa, né, do momento de inércia é a distribuição, a distância que está, então, da massa distribuída em relação ao raio. Então, a gente já sabe que uma esfera oca de chumbo tem um momento de inércia maior, né? O momento de inércia dele é maior do que de madeira, ou de uma... Não importa se é madeira, mesmo se tiver a mesma massa, o mesmo raio, o que for oco, né? O cilindro oco também é assim, mas no caso aqui a esfera oca, né? De cascas finas, terá um momento de inércia maior, porque a massa está distribuída de maneira que está mais distante do centro de rotação. Bom, mas aqui a pergunta é, em relação a qual eixo essa esfera de madeira teria um momento de inércia igual. Tá? Então a gente precisa manipular esse eixo, trocar esse eixo aqui de lugar, ó, para que a esfera de madeira tenha o mesmo momento de inércia de chumbo. Então a ideia é essa aqui, ó. A gente vai deslocar um pouco o eixo de rotação e achar essa distância aqui, ó. Tá? Essa distância aqui, se eu colocar ele em relação a esse eixo central, a gente vai ter um momento de inércia igual. Então a gente tem o quê, ó? O momento de inércia da madeira maciça igual ao momento de inércia de chumbo oca, da esfera de chumbo oca, ok? Vamos dar uma colada aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, a esfera maciça, 2/5 de mr. E a esfera oca, 2/3 de mr. Então, nós temos isso aqui, ó. Tá? Ok? Então, ó, maciça, 2/5 de mr. Eu quero deslocar, né? Eu vou usar o teorema dos eixos paralelos, mais md ao quadrado. Tá? Eu quero achar, então, essa distância d aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Que vai ser igual ao quê? Momento de inércia de chumbo. De cascas finas. Tá aqui, ó. 2/3 de mr. Então é isso que eu quero. Isolando o D, então eu tenho a distância que eu tenho que deslocar aquele eixo ali, da madeira maciça. Beleza, gente? Então, ó, né? Que distância tem que deslocar esse eixo aqui, tá? Para que o momento de inércia da madeira maciça seja igual a da casca esférica de chumbo. O chumbo e a madeira pouco importa, tá, gente? Porque, na verdade, os dois têm a mesma massa e o mesmo raio. Mas é para deixar claro que a gente faz maciça, né? E o outro só tem uma casquinha. Como o chumbo tem uma massa, né? Uma densidade maior, então, teoricamente, é possível fazer isso. Bom, vamos lá para a resolução. Gostaram da animaçãozinha ali? Tá ficando bom isso aqui, hein? Também fica até 2 horas da manhã fazendo essas aulas aqui. Deus me livre. Então, vamos lá. Isolei o MD ao quadrado, coloquei, ó, esse cara pro lado de lá com sinal de menos, tá? Já cortei as massas, porque as massas são tudo igual, não é isso, gente? Já
cortei ali. Então ficou com D ao quadrado é igual a 4 sobre 15 R ao quadrado. Tá? Então 4 sobre 15 R ao quadrado. Então a distância que eu tenho que deslocar esse cara aqui é 2 dividido por raiz de 15R. Então se eu conhecer, né, o raio da esfera, das esferas aqui, qualquer uma das duas, elas são iguais. Se eu multiplicar por 2 raiz de 15, a gente tem, então, os momentos de inércia deles iguais. Quanto que é 2 dividido por raiz de 15? 0,5163. Então, se eu afastar aqui 0,5163, quase metade, né, do raio aqui, ok? Então, essa aqui é a pergunta aí. Tá joia, gente? Legal esse exercício, né? O interessante desse exercício e dessas aulas à distância que nós estamos tendo, que ele faz você entender um pouco mais o conteúdo, sem deixar de fazer cálculos, né? Quem fez, não quem colou, né, seus miseráveis, tô brincando. Mas quem fez certinho, entendeu aquelas questões que eu passei, viram que não teve só conta, né? Teve um pouquinho de raciocínio, então tinha que entender. E eu vou tentar fazer isso também, na medida do possível, em todas as autoavaliações, tá, gente? Bom, vamos continuar aqui, não sei se tem mais alguma coisa. Ah, tem. O último exercício aqui, né? Então, o que é esse cara aqui, ó? Ele fala que tem uma peça de 3,6 kg, tá, gente? E ele sabe o momento de inércia nesse eixo aqui, ó. Então, imagina ele rodando aqui, ó. Tá? Então, ele tem o momento de inércia em relação a esse eixo. Tá? Esse eixo está a uma distância de 0,15 metros do centro de massa do corpo. Ó. Se eu tivesse um eixo aqui, ele rodasse aqui em relação ao centro de massa. Tá? Bom, qual que é o momento de inércia nesse eixo P? Então, o momento de inércia desse ponto é 0,132 kg vezes metro quadrado. E ele pergunta qual é o momento de inércia do centro de massa. Tá? Então agora que ele está pedindo ao contrário, né? Ele não pede para mim encontrar o momento de inércia de um eixo paralelo ao centro de massa. Na verdade, ele tem já esse momento de inércia e ele quer saber qual seria o momento de inércia do centro de massa. Na verdade, é só para treinar mesmo, por isso chama exercício, né? Então a gente vai lá. Então, olha lá. Esse aqui é o teorema dos eixos paralelos, né? Ok? Então, a gente vai substituir os valores, olha lá. O momento de inércia de massa, então, vai ser, a gente passa md ao quadrado para o outro lado com o sinal de menos, tá aqui, ó. Então, o momento de inércia do ponto menos a massa do corpo vezes a distância desse eixo ao eixo do centro de massa, né, ó, que é o D, tá aqui, ó, 0,15, ok? A gente faz as cálculos, né? Substitui os valores, 3,6 kg, 0,15 ao quadrado, né? Sempre lembrar que é D ao quadrado, H ao quadrado, distância ao quadrado, sempre essa distância ao quadrado. Fazendo esses cálculos, a gente consegue, então, o momento de inércia do centro de massa é 0,051 kg a metro quadrado, né? Então, uma coisa que o cara faz aqui, uma observação, o autor, é que como esse ponto está afastado do centro de massa, ele tem um momento de inércia maior, né? 0,132 kg por metro quadrado, enquanto no centro de massa, né? Lembrando que o centro de massa é aquele ponto onde a gente coloca o dedo lá para rodar os cadernos, né? Pelo menos colocar quando era criança. Eu nunca fiz isso, mas eu vejo um monte de aluno meu fazer. Então 0,051 é menor, tá, gente? Então, aí agora os exercícios são para treinar. Vou deixar na descrição aqui da semana os exercícios, né, para vocês fazerem para treinar, tá bom, gente? E vou dar para vocês aí uma semana aí para vocês estudarem. Bom, acabou, né? Gente, muito obrigado pela compreensão também. Tá sendo uma experiência nova, eu acho que para vocês, né? Para mim também tá sendo uma experiência nova. Espero que vocês tenham gostado da forma de avaliação, né? Eu fiz de uma maneira que fosse levasse em consideração a quantidade de conteúdo também que estou passando um pouco menor. Estou levando em consideração a quantidade de conteúdo para não deixar vocês com tanto conteúdo assim. Também não estou pedindo coisas
fico devendo um pouco digamos, de prática, né? Então, acredito que a formação não é a mesma à distância, então depende muito de vocês. Mas mesmo assim a gente vai tocando, né? É um momento difícil. Tô aprendendo aqui a mexer com o sistema, mas no final tudo dá certo, tá, gente? Fiquem tranquilos, tá, gente? Tentem fazer as provas aí. Próxima avaliação, agora vocês já estão sabendo mais ou menos como funciona. Eu acho que fica até mais fácil, né? Ok? Abraços, gente. Tchau, tchau. Se cuidem aí, hein?